E hoje o Cruzeiro enfrenta o Transituaçu. Valu, voltar com um empate. Porque, segundo o Thiago, o grande adversário do Cruzeiro hoje será a altitude. Te serve um empatezinho, Valuzeiro? Cara, depende das circunstâncias do jogo. Eu acho que o Cruzeiro tem condição, mesmo com a situação de jogadores de um time mexido, né? O Samuel Venâncio já trouxe, repito mais uma vez, informação dele, que o Cruzeiro deve vir bastante alterado para o jogo de hoje contra a Universidade Católica. Mesmo assim, eu entendo que o Cruzeiro tem condições de fazer uma partida onde possa pensar nos 3 pontos. Dependendo da circunstância do jogo, lembrando que ontem pelo Grupo B, União La Calera já venceu fora de casa a equipe... Como é que ficou o nome, hein? Aliança Futebol. Aliança Futebol, né, o Bruno? Porque ainda lá tá como petroleira, né? Que não existe mais, normal enfim. confundir. Então, o La Calera acabou vencendo, já arrancou com 3 pontos. O Cruzeiro ainda joga com o União La Calera 2 vezes. Então, é importante destacar que a mesma coisa que falei a respeito do Atlético também serve para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem que pensar no jogo de hoje, no jogo de domingo, mas na sequência de jogos. Serão muitos jogos nos próximos 2 meses. Aliança La Calera da tela, Valu. Nos próximos 2 meses. Então, o técnico Nicolas Camon, é claro, pensando nos 3 pontos, e o Cruzeiro vai com o que tem, com o que pode de melhor hoje, repito, pensando também em domingo e na sequência de jogos, que vai ser muito pesado. Aproveitando a frase do ambiente em casa, eu assisti esse jogo ontem. Com 30 segundos, o Aliança teve a possibilidade de sair à frente. Numa jogada do principal jogador deles, que é o Bataja. Exatamente. Aí sofreu esse pênalti com 30 segundos, ou seja, poderia ter feito o primeiro gol da história em competições sul-americanas. O cara pegou e deu uma cacetada. Mas eu avisei, teve um jogo contra o Once Caldas que eles perderam 2 pênaltis. Perdeu mais um, então tem que treinar bastante cobranças de pênaltis aí a equipe do Aliança. E no decorrer do segundo tempo, o Aliança estava melhor em campo. No decorrer do jogo, o La Calera acabou sobrepondo ao decorrer do jogo e acabou tendo um pênalti também, que aí o outro jogador, que eu não lembro o nome dele agora, que fez o gol. Não, que fez o gol da equipe do... Se acertar é muito grande. Eu não sei o nome aqui. Não, que fez o gol da equipe do União La Calera. Deu uma cacetada e depois do segundo tempo... o Puma Gigliotti tá mentindo. O segundo tempo bem morninho. Gigliotti, bem morninho e depois o União La Calera só... Esses dois times que enfrentaram, eu não vi o jogo, sou bem sincero, não vi o jogo, não posso falar muito sobre o jogo. Também, né? Mas são 2 times que pegam jogadores que não estão sendo aproveitados, tem 35 anos. Puma Gigliotti já rodou a América do Sul. Tipo um Fluminense. Gabriel Alves, não, Moreno, hein? menos. Fluminense que pega os caras mais velhos. É um time igual os times da Série B. O Aliança é do mesmo nível, o La Calera mesmo nível. Então, assim, eu acho que são times bem fracos. Inclusive, a Católica é capaz de ganhar dos 2 times lá na casa deles. Eu acho que a Católica é mais forte. Então o jogo de hoje é o principal pro Cruzeiro. É o principal. É o único time, de fato... E é um time bem organizado. O próprio Gabriel falou na abertura do programa, né, que o time veio numa sequência muito boa no campeonato equatoriano, mas do meio pra frente tem jogadores muito perigosos, diferentes. Você vê que são diferentes. Tem um cara que quase foi... O Ismael Dias é um panameio muito habilidoso, rápido, vocês vão ver hoje. Ele deve jogar. Ele quase foi para a Espanha, teve proposta de futebol italiano. Ele é um jogador diferente, o Ismael Dias. Ele já jogou na seleção e Copa do Mundo pelo Panamá. Ô, Valu. E o gordinho Cifuentes, que ele mesmo falou ali, é um gordinho mesmo, é tipo o Walter equatoriano. E ele é goleador, ele chuta muito bem. Já fez 3 gols nessa temporada. Já se envolveu em problemas com camareiras no hotel. Ele é bem... bem jogador brasileirão mesmo, o Cifuentes. Olha, cabe aqui, hein? Você teria o Cifuentes no seu time? Não. Por quê? John Jairo Cifuentes. Ô, Valu, abre o jogo para nós aqui. O Cruzeiro prioriza a Sul-Americana na sua avaliação? Porque a impressão que eu tenho é que o Cruzeiro, mais uma vez, vai priorizar o Campeonato Brasileiro e ganhar o Campeonato Estadual. A Copa do Brasil poderia ser, mas saiu na primeira rodada. Você tem alguma informação de algo interno, de que não, se for avançando, ótimo, legal, o dinheiro vai entrando e etc e tal. Mas o nosso foco é brasileiro, porque ano passado isso ficou muito claro. O que você pensa disso? Bom, o que eu sei é que é um elenco montado para disputar o brasileiro e conseguir ficar na parte da primeira página
o tempo inteiro, diferente do ano passado que o Cruzeiro oscilou, e para ir longe na Sul-Americana. O Cruzeiro montou, porque assim, não faz sentido você querer tanto e almejar a Sul-Americana para o que muitos clubes acabam fazendo, que aí no ano seguinte você está na Sul-Americana e aí, vamos disputando aqui e se a gente avançar na segunda fase. Não é o que está. O Cruzeiro quer disputar e bem a Sul-Americana, sabe que tem outros clubes, inclusive brasileiros, que tem mais condições, o Inter, ainda apesar de não ter deslanchado, enfim, o próprio Atlético Paranaense que estreou muito bem, o Fortaleza, finalista do ano passado, o Cruzeiro quer sim ir até onde o seu futebol e o seu elenco lhe permitir. E repito, montou o elenco para disputar nas melhores condições tanto a Copa Sul-Americana quanto o Campeonato Brasileiro, Ever. A impressão que eu tenho, Elton, é que o Cruzeiro vai, é como o Valu falou, vai tocando até onde der. Mas a prioridade do Cruzeiro é o Campeonato Brasileiro ainda, para fazer um campeonato menos arriscado do que foi ano passado. E a Sul-Americana, se der, a gente vai avançando. Mas não me parece a prioridade. Eu não estou dizendo isso porque, então vamos seguinte, vamos chutar a Sul-Americana e pensar só no Campeonato Mineiro, que é claro, quer ganhar, todo mundo quer, ninguém quer perder. Mas eu não consigo entender. O Cruzeiro. É que o América também não queria e foi avançando. Mas o América foi desorganizado, o Everton. Assim, eu acho que o exemplo do América, o Cruzeiro não está seguindo. O América se viu em meio a uma Sul-Americana, depois colocou culpa no calendário, na verdade, culpa do departamento de futebol do América, que não montou time suficiente para disputar o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Não chegou em um e foi rebaixado no outro. Mas não teve um lance de caminhar Serve dentro da exemplo, competição? mas exemplo negativo. Isso, exatamente. Não, mas é disso. Mas não passa uma ideia de que, bom, a gente não queria, mas foi avançando. Cara. Foi avançando. Mas é impossível dar essa ideia agora. O Não, Cruzeiro não estreou na Sul-Americana. E eu falo para vocês informação que ela não existe. O Campeonato Brasileiro vai começar ainda. Eu vejo o time do Cruzeiro hoje mais qualificado do que aquele time do Cruzeiro, que vejo muito mais. Então, isso dá ao Cruzeiro, se programando, a possibilidade, sim, de bater de frente com qualquer adversário que vier na competição. Isso tudo vai ser estudado rodada a rodada do Campeonato Brasileiro. Onde estamos, o que estamos fazendo, o que está acontecendo. Porque é muito bola de cristal a gente pegar aqui, sentar, antes mesmo de uma estreia do Cruzeiro, eu peguei e apontar. Eu imagino que o Cruzeiro vai focar no Campeonato Brasileiro. Tem uma final de Campeonato Mineiro, domingo ainda. Então o foco do Cruzeiro hoje é estreia no Sul-Americano. Se tiver que poupar quem está desgastado, vai poupar. A viagem é longa, o prazo é curto e tem a decisão no domingo, 3h30 da tarde. Então os focos precisam ser desmembrados. Para aí sim a gente entender o que o Cruzeiro pretende lá na frente, quando chegar na próxima fase da Sul-Americana. Porque esse momento agora de Sul-Americana, é claro, gente, que o respeito ao futebol existe, mas a gente vê, por tudo que a gente estudou, tá? Que o Bruno, que é um estudioso da competição, o Cruzeiro nesse grupo tem uma certa vantagem técnica abismal perante os outros adversários. E hoje é um jogo, o jogo mais difícil do Cruzeiro é hoje. O Cruzeiro vencendo, vai administrando tudo isso que vai vindo junto com o campeonato. É surreal, né? Eu tô vendo a gente falar sobre tudo isso aqui. É surreal a gente pensar que no próximo domingo tem uma final de Campeonato Mineiro. Isso é uma indecência, É surreal, cara. Isso é uma indecência, A gente tá aqui falando em Cruzeiro e Atlético pouparem os seus jogadores para uma competição que não dá para comparar um continental com o estadual, por causa de uma final de Campeonato Mineiro. Eu não consigo, cara. Isso É revoltante. O Grêmio joga com o time reserva, com Jongas, sabe? O Palmeiras joga com o time reserva. É surreal, cara. É surreal. É assim, atrapalha o que de fato importa. O ano que vem vai ter de novo, não preocupa não. O que tinha que acontecer, de fato, era o brasileiro começar lá do início, o calendário ser muito mais bem definido, ter paralisação para a data FIFA. Nós não vamos parar para o torneio estadual espalhado durante a temporada. Você faz algumas... Seria a melhor alternativa, né? Mas ele custaria mais. Né? Custaria mais caro. Quem estaria disposto a pagar a conta? Não, os times do interior não conseguem isso. A não ser tem que a time do televisão interior colocasse mais dinheiro. Colocasse dinheiro.
Tem time do interior que o contrato é fechado por 4 meses. Eles fecham um contrato com o jogador. Que é o que dá. É o que dá. Teve um campeonato Ou seja, não estadual dá, desse aí, eu não me lembro que ano foi, o Elton com certeza vai se lembrar, que os contratos Foi o ano dos passado. jogadores terminavam num Água Santa e domingo. Palmeiras. Chama Paulistão. Lei Água Santa. E aí- Hoje essa lei chama Lei Água Santa. A rodada passou pro meio de semana e aí os caras tiveram que fazer um adendo no contrato Isso. para pagar mais um jogo, só que já tinha jogador que tinha compromisso com outro clube e tal. E virou uma loucura. Só que é o seguinte, quanto que eu falei que o Pretzel disse que a federação paga para cada presidente, que a 100. CBF paga 100 mil, né? 100 mil. Então entre 90 e 100 mil por mês para bancar isso aí, cara. Então você acha que algum presidente de federação vai bater na CBF e falar, não pode acontecer, só olha que eu corto sua mesada. Então não me enche o saco. Aceita do jeito que tá. É um escândalo. Gente, a CBF, Campeonato Brasileiro, começa quando, irmão? Na outra semana. Madrugada de ontem para hoje, a CBF soltou a tabela. Desmembrou 9 rodadas. É, né? e ainda Eu não vou desmembrou, conseguir 9 ver. Eu tenho certeza que eu vou embora dessa vida sem Não, conseguir você vai ver. com 105 anos. Não, mas e mesmo assim, ainda e não mesmo, vai ver, e mesmo vai. assim não vou conseguir ver. A felicidade que seria para quem gosta do futebol, de organização, se os clubes conseguissem se organizar, sabe por quê? Uma tacada só, você ia pulverizar o poder da CBF e praticamente extinguir as federações locais. Não, mas eu acho que as federações podiam existir para um campeonato local, de fato. Para existir o campeonato mineiro com as equipes do interior, com as equipes que Não estão estão interessados. Só que com fora de menos divisões. poder. Não estão interessados, É, não estão exato. interessados. Com menos poder. Exato. Para equipes, tem muito poder equipes que hoje. disputam hoje divisões inferiores, equipes que não estão. Só que eu não vou ver. Não tem um calendário hoje completo. Infelizmente eu não vou Porque, ver. convenhamos aqui, olha. Qual time disputou o campeonato? O Vila Nova. O Vila Nova disputa a Série D esse ano, não? A Série Nossa, D? me apertou sem me abraçar, Thiago. Vamos Não, pegar tá, mas aqui. assim, se a gente pegar qualquer time que não. Eu citei o Vila Nova achando que não. Achei que era Vamos certeza lá, que não. o Patrocinense. Patrocinense. O Patrocinense, que foi rebaixado no Campeonato Mineiro, tá na Série D. Tá na Série D? Tá na Série D. Ah, então o Vila Nova não deve estar. Então, convenhamos, o Vila, ele tinha que ter um calendário durante os 12 meses, 11 meses. Que fosse um mês de férias, o Vila tinha que ter esse calendário. Agora, vocês acham que o Vila se sustenta com a migalha de 4 meses? Não se sustenta. Eu cresci vendo Vila Nova forte. Eu cresci vendo Vila Nova disputando competições nacionais. Hoje eu não consigo ver, cara. Não consigo ver o Vila Nova ser minimamente competitivo no Campeonato Mineiro. E não é só a má administração do Vila. É uma má gestão também das federações. E eu tô falando do Vila Nova, mas eu podia estar falando da Ponte Preta, podia estar falando do Guarani de Bagé, podia estar falando do Guarani de Divinópolis, podia estar falando de qualquer lugar do Brasil. Existe hoje uma irresponsabilidade da CBF e das federações estaduais que fazem e colocam o campeonato estadual do jeito que é hoje disputado. Ninguém- Aí nós vamos ter mais uma vez um grande problema para disputar Libertadores e Sul-Americana, porque os caras não conseguem fazer o mínimo, o básico, que é fazer o mais enxuto possível estadual para os clubes que disputam essas competições. Eu já te falei o que eu penso, não sei se fui voto vencido aqui, que o campeonato estadual, para mim, tem que ter a América, Cruzeiro e Atlético entrando só no hexagonal final e só. Regionalizar, não vão fazer isso, não querem pensar, isso é loucura para eles. Eles usam Atlético, Cruzeiro e América para vender mais caro, né, e arrecadarem mais. Mas os clubes, Atlético, Cruzeiro e América, recebem uma mixaria, que eu tenho batido nisso aqui, que é um valor que é quase a metade do que se paga a Inter e Grêmio lá no Sul. Aqui se paga quase a metade, praticamente a metade desse valor, que é um escárnio. Então você tem um estadual que arrebenta com uma Libertadores, uma Sul-Americana, você cola a final entre 2 jogos, entendeu? Mas esses caras não vão mexer em nada, porque a mesadinha bate na conta do sujeito todo mês. É assim que funciona. Só corrigir, o Patrocinense está classificado para Copa do Brasil. Não, é para Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. Isso. Este ano é o Vila Nova. Aí, ó. Falei O Vila Ipatinga- Nova. Vai disputar ou desistiu? Não, ele está classificado. Porém, ele caiu no Campeonato Mineiro da atual temporada. E o Ipatinga, Vila e tem mais um, Pouso Alegre. Pousão. Pousão Grande está na Série D. Mas é isso. Os clubes precisam. Então, eu usei o Vila, usei de forma errada. O Patrocinense nessa temporada. E aí, velho? Lembrando que o Campeonato que teve WO, Patrocinense né? desistiu, Teve né? da WO disputa nesse campeonato. do triangular do rebaixamento. Exato. Que ele não teve condições de ir para um jogo, deu WO e foi eliminado. Que Ô, gente, eu lamentável. preciso